Olá, hoje vou falar do escravo manipulador. Digamos assim, eu comecei a conversar com o Boron. Ele curtia um kink muito hard, um roleplay muito hard. E a gente estava negociando, até eu curti algumas práticas, só que estava achando muito pesadas. Aí a gente negociei dentro dos meus limites, porque também não só o Boron, mas o top também tem seus limites. E aí conseguimos acordar o meio termo. E eu estava receosa, porque eu gosto de, ainda mais sendo tão hard assim, apesar dele ter experiência de saber, pelo que ele diz, né, saber os próprios limites, ainda assim eu tenho receio, porque a gente não sabe, de fato, a gente não conhece a pessoa, não sabe com quem a gente está lidando, não sabe se a pessoa realmente de fato se conhece, ou ela acha que se conhece, ou se ela está mentindo. Então eu gosto de implementar gradualmente. E aí eu até falei com uma amiga na época e ela me tranquilizou que tem uns fetiches realmente que são mais hards, que se ele tinha experiência, então também estava tudo bem, mas mesmo assim eu mantive esse cuidado, até pelos meus limites também, de ir mais devagar. E, e decidi, a partir dessa conversa, também fiquei mais segura para testar, né? Ele também aceitou os meus limites, então vamos começar devagarinho, vamos vendo, até porque é uma química, não é porque, né, eu sou top e ele é bora bater os kinks que também vai ser perfeito, maravilhoso. Tem que ir vendo se vai ser bom, né? E aí, primeiro, o combinado era ele ficar num hotel, que não queria ninguém aqui em casa. Mas depois ele começou com caô de dinheiro e tal. E aí a gente começou a negociar questões de de sessões então até então a sessão ia acontecer aqui em casa, né? O perigo, sem conhecer muito bem o Boro. Mas aí decidimos que seria num hotel, porque ele começou a implicar com a minha família baunilha. Eu moro sozinha, mas eu moro no pátio dos meus familiares. Os meus familiares são baunilhas e as práticas deles eram muito hards. E não posso falar o tipo, né, para não expor demais a privacidade, mas era tipo bem hard e, e que fica um pouco exposto, até porque também tem um pouco de exibicionismo. E aí, né, pessoas baunilhas vendo, até vizinhos vendo esse tipo de situação, podia chamar a polícia, podia tal. E eu sempre deixei isso claro, então até tinha comentado, né, que se fosse aqui em casa teria que ser de uma forma reservada e sem tantas exaltações para que, né, manter essa questão do sigilo e da segurança. Mas e aí ele estava de acordo. Mas aí depois que eu comecei a mencionar, né, de ter esses cuidados, já tinha mencionado sobre os cuidados, eu comecei a mencionar mais os cuidados e tal, ele disse que não podia, que ficava com medo, que não queria me causar problema. E até aí começou a dizer que se importava e não me causar problemas. E aí até aí ok, né? Apesar dele ter me dito que tinha dinheiro, que ele ficaria hospedado no hotel, depois quis ficar hospedado aqui em casa. E teve essa questão de ter problemas pela questão baunilha. Aí ele colocou essa implicância com essa proximidade dos baunilhas. E é que eu tô lendo aqui, eu fico meio perdida, tô lendo a pauta. E aí ele disse que ia ficar num hotel, num motel, e a gente fazia as práticas lá. Melhor ainda, né? Apesar de que eu gosto da realidade, uma coisa mais real, mas, né, dentro da segurança, tudo bem. Só que aí ele começou a reclamar de dinheiro de novo,
e disse que não ia poder vir e tal, mas que acho que até ele chegou a falar que vinha não sei quando, que vinha mais no futuro, alguma coisa assim. Mas aí eu me cansei. Mas aí eu me cansei porque primeiro ele disse que estava super ok de dinheiro, que ia ficar hospedado, iria vir aqui, era tranquilo, não sei o quê. Aí depois queria ficar aqui em casa, aí depois mudou para um hotel, um motel para fazer a sessão, para fazer a cena. E por último, disse que não teria condições, agora não lembro exatamente, de vir, que deu ruim, que deu problema e não sei o quê. E aí, com tantas enrolações, tantas desculpas diferentes, eu fiquei desconfiada, né? Fiquei com certeza irritada, porque se ele não tinha dinheiro, ele poderia ter me dito de repente, sei lá, fazer uma sessão online. Ou fazer em outra época do ano. Que ele deixou para marcar bem em cima também das férias dele. Fazer em outra época do ano, fazer um dia só no motel, não fazer uma experiência tão intensa quanto ele queria. Ele poderia ter sido mais direto, né? Tenho isso vamos trabalhar com isso. E aí essa enrolação, não, tá tudo ok. Aí não tô sem dinheiro. Aí não, vamos para não sei aonde. Essa incoerência, essa meio que manipulação também de tipo, não, sendo que sabia da minha família baunilha, aí depois o problema passou a ser a minha família baunilha, que é um problema sim também, né, porque se as baunilhas veem uma coisa muito explícita, pode dar incomodação, né, porque é complicado. Mas até então ele estava ok, até porque eles não iriam chamar a polícia nem nada assim, iria talvez dar uma reclamação para mim, nada envolvendo ele, não ia fazer nada em relação ao cliente, mas ele sabia disso, deixei claro, por isso que tinha que ser mais reservado, mais contido as práticas, mas depois ele começou meio que jogar o problema para mim. Não que esse problema também já não fosse algum certo problema, mas de início ele não era um problema para ele e depois passou a ser. Aí com essa manipulação de dizer, eu não vou por causa da tua família, e aí depois me dizer que não vinha por conta de dinheiro, eu fiquei sim muito irritada com essa incoerência, muito desconfiada, porque né, que mais que ele vai tentar manipular, chegar aqui querer fazer outra coisa do que não foi negociado, chegar aqui e implicar com alguma coisa. E aí, tudo bem. Aí ele voltou recentemente, né, dizendo que foi engano. Ele até tentou, depois disso eu bloqueei ele tentou voltar outras vezes, eu excluí ele tentou voltar, conversar, eu falei que não, que ele me mentiu e que eu não queria mais, bloqueei, que assim não poderia ter uma relação de confiança. Aí ele voltou recentemente com um novo número de WhatsApp e tal, dizendo que está numa situação mais tranquila e queria fazer sessões comigo de novo. De novo não, porque nem ocorreu, né? Mas queria negociar as sessões comigo. E aí eu fui vendo, aí, né, por ele, acho que ele não pediu desculpas, não lembro agora, mas, né, ele reconheceu que foi engano e tal. Aí eu pensei, de repente a gente conversa e ele reconhecendo, né, que de repente ele não soube, ficou com vergonha de dizer que estava sem grana, que também é problemático, né, porque eu não tenho como adivinhar e BDSM lida com transparência, com negociação. Não adianta dizer que pode, que vem, que vai dar e vai acontecer para Domi e chega na hora, não tem. É horrível. Não se faz isso. Mas aí eu resolvi conversar pra ver qual é que era, né? Até porque ele assumiu que foi um engano. Aí o vídeo tá ficando meio comprido. Ele assumiu que era um engano e tal. E eu fui... Aí comecei a checar os cuidados. Até ouvir o que ele quis dizer. Primeiro porque eu nem sabia quem era, né? Aí depois ele se identificou, eu lembrei de quem era, ele disse que foi engano. Aí eu comecei a ter os meus cuidados, né? Até porque já foi problemático uma vez. Eu queria ter meus cuidados, porque ele é uma pessoa super ansiosa e manipuladora, nesse sentido aí, né? De não falar a verdade sobre os verdadeiros motivos. E aí eu fui tomar os cuidados, principalmente magísticos, porque sou da magia, né? Então
tem alguns cuidados que eu tomo, pedir algumas informações, além de que eu iria também consultar depois a questão, eu já tinha visto na outra negociação o currículo dele, tentado referências, eu ia ver novamente as referências, que agora ele estava com mais referências, tinha tido mais experiências. Só que aí eu fiquei tão broxada com esses cuidados mágicos que eu quis ter, e ele ficou tão doído do ego, tão na defensiva do ego, como talvez se eu fosse patologizar ele, ou julgar e tal, que me broxou também. Eu já vi que ele estava sendo problemático, porque eu, quando vou praticar, eu sei que nem todo mundo tem a mesma consciência, mas, né, dizer ele que tá tanto tempo também no BDSM, porque eu, quando eu vou praticar, eu não me importo de dar meus exames de DST, até hoje em dia vacina de Covid, de hepatite e tudo mais, sei lá, exame de Papa Nicolau, sei lá que outras coisas aí, mais de segurança, antecedente criminal, não vejo problema nenhum nisso. Então, e eu sendo a top também ali que estava sendo contratada, eu também fiquei irritada com isso, dele não tá querendo, tá negligenciando o cuidado e tá sendo negligenciando o cuidado, sendo irresponsável e ainda meio que afrontando os requisitos do meu trabalho. Meu programa, minhas regras. Minha sessão, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Então, né, ou ele segue ali os protocolos que eu considero de segurança, de requisitos mínimos para fazer uma sessão, ou ele busca outra dominatrix. Ele não é obrigado a fazer comigo, não tô obrigando ele. Tem várias aí, vai caçar, pode caçar, é livre para caçar. Mas se vai fazer comigo, eu vou ter os meus próprios cuidados. Eu até entendo que talvez ele tenha se sentido ali meio julgado, tanto que ele me falou que, não, mas eu sou uma boa pessoa. Mas assim como todos os outros meus clientes falam, eu sou uma boa pessoa e querem coisa de graça, querem coisa antecipada. Não tem como saber se a pessoa é uma boa pessoa, não dá pra confiar na palavra da pessoa, ainda mais quando não se conhece, não se convive, não se tem um bom histórico da pessoa e a experiência anterior que eu tive com ele não foi das melhores. Então a conclusão é isso, né? Há sinais de bórons problemáticos, de clientes problemáticos, e não dá pra ignorar, né? Porque uma vez ele já foi assim, ele já foi muito ansioso,